falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 1 hora para passar com você. Vamos fazer dessa 1 hora um tempo muito especial de unção, de alegria, de comunhão, buscarmos a Deus juntos para receber dele aquelas bênçãos que precisamos para vencer as dificuldades, os embaraços, as barreiras, os impedimentos e vivermos uma vida frutífera e abençoada com Cristo Jesus presente em todo o tempo no nosso viver. Faça deste o seu momento devocional de hoje, o seu culto a Deus, o seu encontro diário com Deus e viva durante essa 1 hora bênçãos importantes que vão contribuir para que todo o seu dia seja marcado por experiências gloriosas e também maravilhosas. Porque com Cristo é assim, você vence o mal, vence a dificuldade, vence a tristeza, vence a ansiedade, vence a angústia, vence cada embaraço que porventura surgir e caminha em frente, singrando os mares revoltos da vida, superando seus próprios limites, vencendo os desertos causticantes da existência e cantando o cântico dos vencedores. Viva uma vida cristã muito abençoada, porque através do Falando ao Coração você tem a oportunidade de meditar comigo na Palavra de Deus, que é viva, rica e poderosa. Você tem a oportunidade de orar orações ungidas, porque quando oramos, falamos com Deus. Você tem a oportunidade de ouvir testemunhos vibrantes daquilo que Deus está fazendo. Então veja, este é um programa para você assistir, mas é um programa para você também abrir o coração e receber bênçãos importantes e gloriosas para a sua vida. No final do programa eu tenho o altar da intercessão. No altar da intercessão eu apresento os nomes que chegam para mim durante o programa, diante de Deus, e coloco estes nomes no altar, pedindo para que Deus esteja agindo, operando e realizando obras importantes e maravilhosas na vida de cada um. Então é importante você ter o seu nome colocado diante de Deus no altar da intercessão. Então, para que eu tenha aqui o seu nome e possa apresentá-lo diante de Deus, você precisa ligar através dos telefones que vão aparecer aí na tela. Olha só, anota aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ligar nesse número, você de qualquer parte do Brasil, não paga interurbano, é custo de ligação local. Então, faça isso, pega o telefone e liga agora mesmo. E insiste caso apareça uma gravação dizendo que esse número não existe, ou não atende, ou dá sinal de ocupado, ou coisa parecida, porque infelizmente tudo isso tem acontecido. Mas você insiste e liga, meu pessoal está a postos para atender você. 0300 3131 601. Agora, se você usa bônus de celular, eu te passo um outro número para facilitar para você. Anota aí, 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar e deixa Deus abençoar você de maneira especial e de maneira gloriosa. Para as 3 orações que faço durante o programa, eu vou pedir o seu gesto. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Aí eu vou pedir a você para colocar a mão sobre o coração e orar comigo. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus cura, no nome de Jesus, para você que está doente, enfermo, acamado, sofrendo. Aí eu vou pedir para você colocar a mão sobre a enfermidade e orar com muita fé comigo, e juntos nós vamos repreender todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, e o milagre vai acontecer. A terceira oração, o gesto seu é ligar, colocar o seu nome, ou os nomes que você desejar colocar, nomes de gente da sua casa, nome de pessoas que você sabe que estão precisando de um milagre,
seja um canal de bênçãos na vida desta pessoa. Coloca estes nomes no altar da intercessão. Mas vou pedir na hora também para você fazer o gesto. Aí, esse gesto é você que decide qual. Vou só contar para você alguns gestos que eu fico sabendo que as pessoas fazem. Umas colam as mãos delas na minha mão ungida. Vou ungir a mão, estendê-la no vídeo, e alguns colam a mão aí na minha. Outros colocam uma peça de roupa, um copo d'água para depois beber, peça de roupa para depois usar. Outros escrevem os nomes numa folha de papel e prega no vídeo. Outros colocam carteira profissional quando está pedindo uma porta de emprego. Outros colocam o protocolo de um processo que está na justiça emperrado. Outros colocam qualquer detalhe que fala daquilo que você está precisando. Isso é um gesto de fé importante que você apresenta diante de Deus. E sabe que gesto de fé agrada muito a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre gestos de fé? Lembra do Bartimeu? O Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi. Jesus parou, apesar de muitas pessoas falando para ele calar a boca. Jesus ouviu, parou e chamou e curou. Milagre aconteceu. Zaqueu, querendo ver Jesus, não conseguindo porque era muito baixinho, subiu numa árvore. Jesus parou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce, hoje me convém ir à sua casa. Olha só, gestos importantes. Aquela mulher, Cirofenícia, ela gritava atrás de Jesus, pedindo misericórdia sobre a sua filha. Pedindo, e alguém dizia: Jesus não vai te atender. Ela pedia cada vez mais. E ela chegou para Jesus e pediu. Jesus falou: não vou tirar o pão dos filhos e deitar aos cães. Porque as pessoas que ali estavam consideravam aquela linhagem daquela mulher como cães, cadela, cachorro, essas coisas assim. Mas Jesus, naquela hora, ouviu um gesto dela, disse: Senhor, eu compreendo isso, sei dessa discriminação racial que eu vivo na minha terra, mas tem uma coisa: os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos senhores. Então, eu quero pelo menos uma migalha, porque uma migalha vai atender a minha necessidade. Naquela hora, Jesus disse: eu nunca vi nessa região tanta fé como estou vendo na vida desta mulher. Vai, mulher, a sua filha já está liberta. E assim, Jesus foi operando milagres e mais milagres e mais milagres, mas todos os milagres, você vai observar que dependeu de um gesto. Lembra daquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no rosto dele, no olho dele e mandou ele lavar? Esse ir ao tanque lavar foi gesto que Jesus fez, ou seja, que Jesus proporcionou a ele fazer para que ele pudesse alcançar a cura. Lembra daquele paralítico de Betesda? Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele disse que sim. Jesus, então, levanta, toma a tua cama e anda. Gesto, ele levantou, pegou a cama. Quem é que diria que aquele homem poderia levantar-se da cama? 38 anos sofrendo naquela cama. E ele, atendendo o mandado de Jesus, fez o gesto de levantar, pegou a cama, colocou nos ombros e foi embora. Isso é fé. E fé, olha só, fé não se discute, fé vive, fé pratica, fé é algo que precisa brotar de nós através de palavras, através de gestos, através de ações, através de atitudes. Então, a oração do altar da intercessão, quando você liga, já é o primeiro gesto que você faz. Liga e passa os nomes. Quando você orar comigo, fazendo o gesto que melhor lhe convier na hora da oração, é gesto de fé. E Deus vai responder, porque a Bíblia diz que com fé é possível agradar a Deus. Olha só, quer receber bênção e milagre? Viva através do Falando ao Coração todos os momentos que temos, e Deus tem bênçãos para você. Mas eu disse que nós temos mensagens bíblicas para compartilhar com você. São 3 mensagens. Cada momento, por volta de 7h30, eu prego a primeira mensagem, por volta de 7h40 e poucos, eu prego a segunda mensagem, por volta de 7h50, eu prego a terceira mensagem. Tudo com um propósito: ver você forte, ver você abençoado, ver você vitorioso. Quer anotar os textos bíblicos das 3 mensagens de hoje? Então vamos lá. Primeira mensagem bíblica de hoje está em Êxodo, capítulo 28, versículos 33 e 34. Êxodo 28.33,34.
Segundo texto bíblico de hoje, Atos capítulo 2, versículo 3. Atos 2, 3. Terceiro texto bíblico de hoje, Josué capítulo meia dúzia, versículo 20. Josué 6, 20. Bíblia aberta, coração aberto e disposição para ouvir, receber, guardar, praticar, viver as promessas ricas e maravilhosas de Deus na sua vida. Assim, o Falando ao Coração procura somar com você nesta busca diária a Deus para receber bênçãos, viver bênçãos, desfrutar de bênçãos e, ainda melhor, compartilhar bênçãos. Porque bênção é assim, você recebe e passa para frente. É isso mesmo, recebe e ministra. Só ministra quem tem, só dá quem tem. Se você tem bênçãos, você quer ministrar bênçãos. E aí, Deus vai te dando mais bênçãos e você vai ministrando mais bênçãos. Então, viva o Falando ao Coração de hoje para ser abençoado, mas, por favor, não fica aí como uma caixa, um reservatório de água que não tem saída, não. Um tanque aí cheio d'água e essa água só fica para você. Não. Passa para os outros, serve as bênçãos nos corações da família, dos amigos, vai contando pela frente. A mensagem que você ouve, aquela que toca o seu coração, você chega em alguém que só ouviu uma mensagem hoje, que fala assim, assim, assim. E aí, aquilo que você lembrar, você fala e ministra a bênção. Seja um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Você mãe, você pai, quando tiver a oportunidade de conversar com o filho hoje ou com a filha, conta alguma mensagem que você ouviu dessas três, ou se possível as três, ou conta a história que sempre eu conto aqui na igreja, ou no programa, e Deus há de te abençoar de maneira especial. Veja, Falando ao Coração é um canal importante de bênçãos de Deus para a sua vida. E assim, nós vamos vivendo momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Eu tenho os testemunhos de milagres que são operados por Deus, e esses testemunhos são vibrantes, importantes e maravilhosos. São testemunhos de pessoas que alcançaram a bênção através do Falando ao Coração e relataram estas bênçãos, e a gente com prazer relata para você. Então eu quero agora ler esses testemunhos para que você possa ser despertado para viver uma vida cristã muito abençoada, muito feliz, muito frutífera e vitoriosa. Deus tem bênçãos importantes para a sua vida e quer, através deste programa de hoje, proporcionar a você experiências que eu tenho certeza são preciosas e gloriosas. Quando eu leio aqui um testemunho, eu estou dizendo, olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque eu estou relatando algo que Deus fez na vida de pessoas. Então, por favor, liga, coloca o seu nome no altar da intercessão e deixa Deus te abençoar de maneira especial. E os nomes já estão chegando aqui para mim. Os primeiros nomes a chegar hoje são de Manaus, da cidade de Manaus. Os nomes de Herbert, Ana Lúcia, Tiago, Thaís, Gibran, Bernardo e família. Depois chegaram mais nomes de Manaus, nomes do Rio de Janeiro, nomes de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Rio Branco no Acre, de Goiânia, Fortaleza no Ceará, também Vila Velha, Espírito Santo, Anápolis, Goiás, inclusive o nome do José Maria Antônio Custódio de Goiânia. Ele está internado na clínica IAG e está assistindo o programa Falando ao Coração. Ele vai passar por uma cirurgia, está se preparando para este momento. Eu quero dizer a você, José Maria Antônio Custódio, que na vida passamos pelas mãos dos médicos, mas acima de tudo nós estamos nas mãos de Deus. Vamos pedir para que Deus esteja com as mãos estendidas sobre você neste momento da sua cirurgia, e que Deus possa usar estes médicos como instrumentos nas mãos dele para resolver o problema de saúde seu e os remédios e tudo. E quando você entrar na sala de cirurgia, entra pensando naquele que pode todas as coisas, porque a medicina é importante, os médicos, instrumentos importantes, os enfermeiros e todos que estarão ali serão instrumentos para o seu bem. Mas, acima de tudo, o médico dos médicos, Jesus Cristo, estará com você para te dar a vitória. Então, creia, confia e saiba, você é muito especial para Deus. Um abraço ungido, José Maria Antônio Custódio. Depois eu quero ouvir o seu relato, como foi a sua cirurgia, e tenho certeza que a bênção e a vitória
serão grandes na sua vida. Mas antes de ler os testemunhos, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já é um evangelista associado? Você já é alguém que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar? Quero que você entenda uma coisa muito importante. Se dependesse só de mim, eu nunca falaria em dinheiro aqui. Mas o que adianta eu não falar em dinheiro e sair do ar, não apresentar o programa? Então eu não quero sair do ar. Eu não quero deixar de ser um canal de bênçãos na sua vida. Então não tem outra saída a não ser pedir a você para me ajudar. Porque se você me ajuda, eu continuo a cada dia chegando até a sua casa, chegando até você, através do Falando ao Coração, para ser este canal de bênçãos na sua vida. Então, se você separar um valor, qualquer que seja, R$30 não vai te fazer mais pobre e nem mais rico. R$30 não vai fazer falta para você. Ah, mas se você pode mais, então ofereça o que você pode. Por que eu peço mínimo de 30? Porque eu tenho custos com correio, emissão de boletos e uma série de coisas. E o banco cobra um valor também, um percentual, e se for menos de 30, não sobra quase nada. Fica você e eu trabalhando sem resultado. Então, por isso eu peço esse valor. Mas você tem a liberdade de 30 para cima, qualquer valor que você oferecer. Aí você me ajuda a fazer esse programa e Deus vai te recompensar, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu só sou um instrumento nas mãos dele para ser um canal de bênçãos sobre a sua vida. Então, preciso da sua ajuda. Veja que um dia desse eu tive que parar com o programa em Brasília. Não dei conta de manter o programa em Brasília. As pessoas estão ligando, algumas pessoas ligam até chorando lá na igreja, dizendo, está fazendo falta, mas fazer o quê? Fui obrigado a parar, porque não tinha os recursos para manter o programa. Eu quero continuar chegando até você, e para isso eu dependo da sua ajuda, preciso da sua ajuda, peço a sua ajuda. Então liga dos mesmos números que você liga para colocar os nomes no altar da intercessão. 0300 3131 601. 0300 3131 601. Mas você pode também, caso seja mais favorável a você, ligar no 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar, seja um evangelista associado, relata o seu testemunho e vamos juntos fazendo este programa de cada dia, sendo canais importantes de bênçãos na vida de muitas pessoas. Vamos então para os testemunhos. São testemunhos de relatos importantes de milagres operados por Deus, e esses milagres contribuem para que nós possamos crer ainda mais em Deus, confiar na sua palavra e depender dele a cada dia. O primeiro testemunho de hoje é de Maria Rosilda Gomes, da cidade de Manaus. Ela diz que o seu filho Rafael foi assaltado por alguns homens que bateram muito nele e levaram a sua motocicleta. Ela deu graças a Deus por ele ter saído com vida desta situação e começou a fazer a campanha dos Salmos, pedindo a Deus que ajudasse a encontrar a sua motocicleta. Para a honra e glória do Senhor Jesus, 2 dias depois que ela começou a campanha dos Salmos, a polícia encontrou a motocicleta, olha o que é melhor, intacta. Isso é milagre. Milagre e do grande. O milagre de encontrar e o milagre da moto não ter sido desmontada ou desmanchada, né? Ela está agradecida a Deus por ter livrado o seu filho da morte e devolvido o que lhe tinha sido tirado. E assim agradece ao programa Falando ao Coração por lhe proporcionar momentos de muita alegria e também renovo espiritual. Olha só, campanha dos Salmos. Tenho 3 receitas importantes que você deve aplicar à sua vida para receber milagres maravilhosos. Vou falar só 3, tem muito mais. Uma delas é fazer a campanha dos Salmos. Já são 526 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo desta semana é o Salmo de número 5. Como fazer esta campanha? Ler este Salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias. Quem começou a campanha ontem, segunda-feira, vai terminar a campanha na sexta-feira.
Quem começar hoje, terça-feira, vai terminar a campanha no sábado. Leia o Salmo 5, 20 vezes por dia, 5 dias da semana, 100 vezes no total. E Deus vai operar milagres importantes e maravilhosos na sua vida. Outra receita, eu falei de 3, né? Outra receita, colocar o nome no altar da intercessão. Olha, Deus tem operado milagres e confirmado esses gestos de fé das pessoas. Faça você o mesmo. Outra receita, a terceira, ser um evangelista associado. Vários relatos de testemunhos que eu tenho aqui são assim, pessoas fizeram um gesto de fé, colocaram o nome no altar, Deus operou. Outros por gratidão, colocaram os nomes no altar, porque Deus já operou o milagre. E assim, cada um oferece o seu gesto de fé na presença de Deus. O segundo testemunho de hoje é de Normélia Pereira, da cidade de Manaus, também. Ela estava afônica há vários dias, ou seja, perdeu a voz. Não sabia mais o que fazer, pois é professora, olha, instrumento de trabalho é a voz. E é professora e em alguns dias era muito difícil conseguir lecionar, porque não tinha nitidez na sua voz. Um dia, enquanto assistia ao programa Falando ao Coração, ela orou com a mão na garganta. Olha só, gesto de fé, eu estou sempre dizendo. Pedindo a Deus que a curasse daquela enfermidade na sua garganta para que ela pudesse recuperar a sua voz. Deus agiu, como sempre Deus age. Deus agiu de maneira formidável e a partir daquele momento ela nunca mais ficou rouca, afônica ou perdeu a voz. A sua voz voltou ao normal. Olha só, milagre instantâneo operado por Deus. Ela diz que assiste ao programa Falando ao Coração todos os dias e faz deste programa o seu momento de intimidade com Deus. Que bonito, né? É assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Eleja esse momento do Falando ao Coração como o seu ponto diário de encontro com Deus. Seu momento devocional de cada dia, o seu culto diário a Deus, e bênçãos Deus tem para a sua vida. Terceiro testemunho de hoje é de Catarina Soares, de Brasília. Ela disse que o seu filho Edson Carvalho estava desempregado havia já muito tempo. Por mais que tentasse um trabalho, todas as portas estavam fechadas para ele. Fez a campanha dos Salmos e pediu a Deus que prosperasse o seu filho. O Senhor Deus agiu com grande misericórdia e o filho Edson encontrou um emprego, já está trabalhando e muito feliz pelo trabalho alcançado, porque Deus sempre abre a melhor porta para cada vida. Ela diz que depois que conheceu o programa Falando ao Coração e passou a ser uma evangelista associada, Deus tem prosperado a sua casa e mudado a sua vida. Olha só, exemplos importantes de que Deus opera milagres, de que Deus abençoa. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Precisa de uma bênção, precisa de um milagre, precisa de uma vitória. Você está no lugar certo. Está onde a palavra de Deus é ministrada, está onde orações ungidas são feitas, está onde a bênção do Senhor tem sido confirmada na vida de cada um. Mais nomes têm chegado aqui para mim, nomes de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Guapó, Senador Canedo, Trindade, Rio Verde, Goiás, Belém do Pará, inclusive de Goiânia, o Salomão Evilásio está aniversariando hoje. Meus parabéns, Salomão, Deus te abençoa, parabéns, que essa data repita muitas e muitas vezes. Nomes de Goianésia, nomes de Macaé, Rio de Janeiro, muitos nomes chegando. Estou esperando pelo seu nome também. Vamos ver quem ontem atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa. Pessoas que ligaram ontem e tornaram-se em evangelistas associados. Deolina Marques do Carmo, da cidade de Goiás, Maria Aparecida de Jesus da Silva, de Goiânia, Ademir Carneiro, de Porto Velho, Rondônia, Vanderlene Martins da Vitória, de Cariacica, no Espírito Santo, Alaides Martins da Silva, de Trindade, aqui em Goiás, Luiz Pádula, de Goiânia, Maria José da Silva Cido, de Manaus, no Amazonas, Maria Socorro Silva de Araújo, de Manaus, e ainda Nilce Vieira da Costa, de Natal, Rio Grande do Norte. A todos vocês que ontem atenderam o meu apelo, minha mais profunda gratidão. E Deus
há de abençoá-los, recompensá-los por este esforço, e com isso nós vamos juntos evangelizando o Brasil, juntos abençoando o Brasil, juntos edificando a família brasileira com a palavra viva e poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Ligou para ser um evangelista associado? Ligou para contar o seu testemunho? Tudo isso contribui para que este programa possa continuar sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, que edifica, fortalece, alegra, renova e abençoa. Você tem a oportunidade de orar. Orar é oxigênio importante para a alma. É momento de comunhão com Deus. É momento em que a necessidade da terra chega ao céu. E Deus libera a bênção para que você seja abençoado. Então, viva através deste programa tudo aquilo que eu proponho aqui. Porque tudo só tem um propósito: ver você forte, ver você abençoado, ver você feliz. Mas atenção, amanhã, quarta-feira, eu tenho um culto especial e eu gostaria de convidar você a participar. Será às 20 horas, 8 da noite, no Santuário Betel, Avenida T3 com a T8, no setor Bueno. Você poderá estar comigo nesse endereço ou em outro endereço onde tem uma igreja Betel. Mas não deixa de ir amanhã. Nós estamos com a campanha de Eliseu. Você lembra de Eliseu, aquele profeta que sucedeu a Elias? E quando Elias estava para ser levado por Deus, ele pediu para Elias que quando Elias fosse, ele gostaria de receber porção dobrada do Espírito de Deus que havia em Elias. E Elias disse: olha, se você ficar me vendo o tempo todo, me olhando e me ver partir, você vai receber. Eliseu não afastou de Elias. Ficou o tempo todo grudado em Elias. Não desgrudou dele. E ficou observando tudo. Quando Elias partiu, ele viu tudo. E aí ele recebeu porção dobrada, porque Eliseu queria aprofundamento espiritual. Queria ser mais crente, mais forte, mais abençoado, mais vitorioso. Você quer ser um crente mais feliz, mais abençoado, mais vitorioso, mais ativo, mais crente ainda do que você tem sido até aqui? Compareça neste culto de amanhã, quarta-feira. Nós queremos ministrar esta bênção para que você possa crescer, para que você possa florescer, para que você possa ser renovado e fortalecido para viver uma vida cristã ativa, vitoriosa e abençoada. Caso você mora longe, você pode acessar o nosso site e assistir o culto pela internet. Anota o endereço aí: www.igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br. Observe que Betel tem um H aí, ó, B-E-T-H-E-L. Então, igrejabetel.com.br. Acessa, assista ao culto, e onde você estiver assistindo o culto pela internet, você canta conosco, ora conosco, abre a Bíblia e lê conosco, medita e é ministrado e ricamente abençoado por Deus. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Êxodo, capítulo 28, versículos 33 e 34. Diz assim: e nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Versículo 34, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Veja que Deus tirou o povo dele do Egito, onde vivia na escravidão, e colocou este povo no deserto que poderia ser vencido com poucos dias, mas Deus fez questão de segurar esse povo no deserto durante 40 anos. Porque se esse povo sai do Egito e leva o tempo normal do percurso, que seria coisa de poucos dias, e entrasse na terra prometida, esse povo levaria consigo todas as marcas que foram atingidas na vida dele
no Egito. Marca do paganismo, marca da idolatria, marca da escravidão, porque tem gente que vive uma vida de escravidão e mesmo que alcance a liberdade, fica com aqueles hábitos da escravidão. Ou seja, não desfruta da liberdade que tem. Então Deus segurou este povo no deserto durante 40 anos para ser este deserto uma escola na vida deles. Uma escola de transformação pelo conhecimento das verdades divinas, a fim de que quando eles chegassem na terra prometida, eles pudessem estabelecer não um culto como eles viviam na escravidão, mas um culto a Deus, não ao paganismo, não à idolatria, não ao erro, não ao pecado, mas viverem agora uma vida nova segundo aquilo que Deus queria. E Deus foi dando cada detalhe. Em determinado ponto da viagem, Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo. Esse tabernáculo era móvel, foi construído no deserto com materiais leves, que era desmontado aqui, depois montado mais na frente, e o povo passou a reunir no tabernáculo para adorar a Deus, servir a Deus e receber bênçãos dele. Mas veja que cada detalhe do tabernáculo foi dado por Deus. Deus foi ali um grande arquiteto e depois um gestor de ambientação para que o tabernáculo pudesse ter toda a beleza necessária, como o uso de couro, de ouro, de prata, de madeira, de cobre e tantas coisas, móveis, toda a ambientação. Deus foi dando cada detalhe, Deus foi desenhando cada detalhe para Moisés. E aí, depois do tabernáculo devidamente organizado, Deus passou a ser um estilista para orientar como deveria vestir as pessoas que estivessem trabalhando naquele tabernáculo, no ofício do culto, sacerdote, sumo sacerdote e assim por diante. Então, Deus detalhou os instrumentos, detalhou os móveis, detalhou o ambiente, detalhou o espaço, detalhou a construção, detalhou os materiais e agora está detalhando as vestimentas. E Deus está dizendo para Moisés, olha, a vestimenta do sacerdote será da seguinte forma. Aí nós só temos um detalhe. Se você ler o texto, você vai encontrar muitos outros detalhes, como o peitoral, a roupa que colocava por baixo, a outra de cá, mais outra de lá, e essa coisa toda. É linho e tanta coisa mais você encontra. Mas vamos até nesses dois detalhes que encontramos neste relato que acabamos de ler. Deus diz para que a veste do sacerdote deveria ter uma romã e uma campainha de ouro pendurada na orla do vestido. E diz, olha, a romã é de tecido, assim, foi dando as cores dos tecidos, qual tecido e tal. Essa é a romã. É como se fosse um fruto da árvore, parecida com o fruto da árvore, uma romã, feita de tecido. Depois disso, olha, vocês vão fazer a campainha de ouro. Campainha que pudesse fazer o barulho, tivesse o tinir do barulho, tudo feito nos mínimos detalhes. E aí Deus disse, agora vocês colocam na orla do vestido uma romã e uma campainha de ouro. Outra romã, outra campainha de ouro. Outra romã, outra campainha de ouro. Outra romã, outra campainha de ouro. E sim, em volta de toda a orla do vestido do sacerdote. Por que esses detalhes? Porque o sacerdote teria que entrar no lugar santo e lá, quando ele estivesse ministrando, e que a glória de Deus manifestasse, que o poder de Deus o alcançasse, que a graça divina o envolvesse, ele teria alguns movimentos no corpo. E ao fazer estes movimentos, as campainhas iriam soar. Mas já pensou se ele mandasse colocar só campainha? Fazia muito barulho. Aí ele mandou colocar, para amortecer o barulho das campainhas, as romãs. Então, entre uma campainha e outra campainha, tinha uma romã. As campainhas faziam o barulho, mas não fazia aquele barulho nem forte, nem desafinava, porque elas tinham, entre elas, uma romã para amortecer o barulho. O que significa isso? Isso aí, nos dias de hoje, tem um significado espiritual muito grande. Porque a ordem foi mudada. Nós não temos mais aquele tabernáculo
hoje como tinha naquela época. Ali era uma figura de Cristo, uma figura da prática do cristianismo hoje, uma figura da igreja. O tabernáculo como construção é a figura do templo que nós temos para adorar a Deus. Os instrumentos e móveis e todas as práticas ali dentro estavam ensinando coisas que iriam ser vividas em um tempo que foi de Cristo para cá, onde nós vivemos isso espiritualmente. Hoje nós não temos mais sacerdotes vestidos como naquela época, não há mais necessidade disso porque a ordem é outra. A ordem, o próprio Jesus, quando veio, andou igual às pessoas. Ele não tinha uma veste para dizer, olha a veste de Jesus é diferente de todos. Não, ele tinha uma veste comum, tanto é que quando quiseram prendê-lo, foi necessário alguém dar um beijo nele para dizer, é esse aqui, ó. Por quê? Ele vestia igual aos outros discípulos, vestia igual às outras pessoas. Então, nós vamos para um culto, a gente veste um terno, por ser um culto solene, essa coisa toda, mas não é que seja necessário. E Deus está preso, só vai operar se o pastor estiver vestido de terno, com gravata, essa coisa toda. Muitas vezes vão de manga de camisa, usam um blazer, sem uma gravata, e não, isso é indiferente. O importante é a palavra de Deus que é pregada, mas existe a solenidade, e toda solenidade exige um pouquinho de aparato que possa dar uma valorização a tudo aquilo. Mas olha só, hoje as campainhas de ouro e as romãs falam de duas coisas que acontecem no nosso culto a Deus. A campainha de ouro fala da manifestação dos dons espirituais, que provoca barulho. É natural. O crente cheio do Espírito, ele canta, ele glorifica, muitas vezes ele aplaude, ele dá pulos, coisas assim, provoca barulho. Mas tem também as romãs para amortecer. Então você vê na igreja, tem alguns irmãos cheios do Espírito dando glória a Deus, aleluia, e o outro está ali quietinho, caladinho, porque um é romã, o outro é campainha de ouro, e um vai amortecendo o outro. Isso aí vai falando também de emoção e razão. Na vida cristã, nós não podemos dar lugar só à emoção. Porque quando damos lugar somente à emoção, corremos o risco de entrar para o lado perigoso do fanatismo. Então veja, Deus não quer ninguém fanático. O Espírito Santo está sujeito ao nosso espírito. Então nós fazemos aquilo que damos vontade de fazer. Mas não saímos aí como loucos, sem, eu não sei por que eu estou falando isso, não sei por que eu estou fazendo. Não, não existe isso. Isso aí é outra linha de atuação. Onde o diabo atua, ele escraviza. Aí ele toma conta da pessoa. Mas onde Deus atua, a liberdade. Você rejeita ou aceita. Você faz ou não faz. Então, veja, a emoção é importante, muito importante, necessária até. Mas nós não podemos perder a razão. Ninguém perde a sua razão porque Deus está usando. Eu não sei o que estou falando, eu não sei por que estou fazendo isso. Não, sabe sim, porque nós não perdemos a razão. Nós não somos escravos de Jesus, mas somos servos dele, claro, mas o servimos com alegria, com liberdade. E aí nós vamos, a emoção, campainhas de ouro, a razão, as romãs de tecido que eram colocadas entre uma outra. E isso contribui para a ordem no culto. Paulo ensinou dizendo, quando reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem línguas, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Cada um tem uma coisa para, naquele culto, Deus ser louvado e as pessoas edificadas. Mas nós temos que controlar nossa razão e também a nossa emoção. Porque só emoção, fanatismo. Só razão, materialismo, incredulidade. Então nós precisamos ter um pouquinho de razão, um pouquinho da emoção e colocar uma entre a outra, uma campainha de ouro, uma romã, um pouquinho de emoção, um pouquinho de razão. E aí o nosso culto é verdadeiro, é de coração e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Seja você um cristão assim, que pratica aquilo que a palavra de Deus ensina e você será cada dia um instrumento importante de bênçãos na vida de outras pessoas e, mais importante, na sua vida. Quero, neste instante, fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero orar com você que está doente, você que está enfermo, você que está triste, você que está desanimado, você que está angustiado, você que está passando por qualquer situação na sua vida. Coloca a mão no coração agora. Vamos orar com fé e Deus vai te abençoar. Senhor Deus, Deus que é Pai, Deus que é Senhor, Deus que salva, liberta e transforma. Diante de Ti eu quero apresentar agora cada uma dessas pessoas que ora comigo.
E sobre todas elas, Pai, no nome de Jesus, eu quero ministrar a tua bênção, a tua unção, a tua virtude e a tua proteção. Abençoa os sonhos e projetos de cada um. Faz obras maravilhosas na vida de todos os teus filhos, ó Pai. Manifesta o teu poder e a tua graça. E a cada dia, Senhor, renova a fé de cada um para que vivam todos uma vida vitoriosa e abençoada. Abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa os sonhos e projetos dos teus filhos. Viabiliza, Senhor, tudo aquilo que eles têm buscado e a cada dia derrama a tua unção e o teu poder na vida de todos. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou e colocou o seu nome no altar da intercessão? Olha que muitos nomes estão chegando aqui. Nomes de Brasília, de Macaé, Rio de Janeiro, de Hidrolândia, aqui em Goiás, de Natal, no Rio Grande do Norte, de Campos Belos, Goiás, de Cariacica, no Espírito Santo, de Araruama, no Rio de Janeiro, Rio Verde, Goiás, Porto Velho, Rondônia, Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio de Janeiro, também Petrolina, no Pernambuco, Senador Canedo, Goiás, mas tem mais nomes chegando aqui. Trindade, Goianésia, Manaus, Senador Canedo, Palmas, no Tocantins, e Riamanso, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Verde, Goiânia, mais nomes, vamos lá, olha só, também Salvador, Bahia, Davinópolis, no Maranhão, Hidrolândia, Goiás, Fortaleza, no Ceará, Goiânia, Brasília, muitos nomes de Brasília, Recife, no Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, Porto Velho, Rondônia, Imperatriz, no Maranhão, Natal, Fortaleza, Manas, Amazonas, olha, deve ser Manaus, né? Paraná, no Tocantins, Goiânia, Aparecida de Goiânia e assim por diante. Se você ainda não ligou, liga, coloca o seu nome no altar da intercessão. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 3. Atos 2, 3, assim está escrito. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja que a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes traz aos discípulos uma experiência renovadora, fortalecedora e muito abençoadora na vida deles. É que o poder do Espírito Santo chegou. E o Espírito Santo manifesta assim, às vezes como água, às vezes como azeite, às vezes como fogo, como foi no Pentecostes, às vezes como vento, às vezes como orvalho, às vezes como chuva. A diversidade de manifestação do Espírito Santo é uma beleza extraordinária. Fiquemos no caso aí. No Pentecostes, línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre cada um. É natural nós, os crentes, estarmos reunidos num culto e quando o culto é muito abençoado, o povo diz, pegou fogo na igreja hoje. Hoje foi fogo puro, coisas assim. Por quê? O Espírito Santo manifesta como fogo. E o fogo queima o pecado, renova e fortalece as vidas e proporciona bênçãos importantes e gloriosas. Lembra que no Pentecostes, por causa das línguas de fogo, porque o Espírito Santo chegou manifestando como tal, mas também manifestou como vento. De repente, ouviu-se o som de um vento, como de um vento veemente e impetuoso, vento forte, também manifestação do Espírito Santo. Aí os discípulos começaram a falar em outras línguas, também manifestação do Espírito Santo. Tudo isso é obra de Deus, através do seu Espírito, para que a bênção de Deus aconteça. Então, nós precisamos abrir o coração para o Espírito de Deus agir e operar na nossa vida, porque Ele quer manifestar do poder de Deus de maneira especial. Hoje nós estamos servindo a Deus com a presença do Espírito Santo no nosso meio. E Ele é que faz esta obra importante. E se você está num culto, e o culto começa a ficar aquele culto triste, parecendo mais um culto fúnebre do que um culto de louvor e adoração a Deus, alguma coisa está errada. Porque quando o Espírito Santo manifesta, ele movimenta com tudo. O povo passa a movimentar-se com alegria. E aí o fogo manifesta, o poder opera, as maravilhas acontecem, as línguas surgem. E a bênção é grande na vida do povo de Deus. Então, fogo
é uma marca importante do Espírito Santo na vida das pessoas e nós precisamos buscar deste fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo significa poder, significa autoridade, significa bênção, significa vitória e é promessa de Deus. Desde o Antigo Testamento, cumpriu-se no Pentecoste, continuou manifestando como na casa de Cornélio, na casa de Filipe e em outros lugares e continua nos dias atuais com a mesma autoridade, com o mesmo poder, acontecendo com a mesma intensidade, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Conta-se que uma igreja estava num determinado bairro e ao lado da igreja tinha uma casa onde morava um senhor que dizia ser ateu. Ele criticava os crentes, zombava dos crentes, nunca aceitou um convite para participar de um culto e dizia sempre, eu sou um ateu, não creio na existência de Deus, acho tudo que vocês fazem uma bobagem e coisas assim. Um dia aconteceu um incêndio na igreja. Fogo começou a alastrar e começou a queimar, e a vizinhança toda juntou com baldes de água e foram jogando, e cada um trazia um extintor, trazia uma mangueira com água, trazia um balde d'água e foi jogando água para apagar aquele fogo. E aquele vizinho que era ateu também pegou na sua casa, abriu todas as torneiras e foi enchendo baldes e latas d'água e foi fornecendo para as pessoas para que elas pudessem apagar o incêndio. Quando terminou o incêndio, todos estão ali avaliando os estragos daquele fogo. Inclusive o ateu que morava ao lado está lá dentro da igreja também, com os demais avaliando o estrago do fogo. Naquela hora, um dos irmãos da igreja disse, olha, eu estou admirado. O senhor nunca aceitou um convite para vir aqui à nossa igreja. Hoje o senhor está aqui. O que é que aconteceu? Ele disse, olha, também a sua igreja nunca tinha pegado fogo antes. Então estou vindo porque pegou fogo. Porque é assim, nós precisamos, não tanto desse fogo que queima, que destrói, mas daquele fogo que aquece, daquele fogo que constrói, daquele fogo que edifica, daquele fogo que fortalece. Porque numa igreja onde o fogo do Espírito Santo manifesta, até ateu torna-se crente em Cristo Jesus. Até incrédulo é transformado numa nova criatura. Até quem não quer acaba sendo atraído para ser abençoado por Deus. E esta bênção Deus tem para a sua vida também. Seja alguém cheio do Espírito e deixe o fogo do Espírito arder na sua vida e faça parte de cultos onde o fogo do Espírito manifesta e a glória do Senhor há de manifestar de maneira especial. Quero neste instante orar com você que está enfermo, você que está aí acamado, sofrendo nesta hora. Vamos orar juntos e a glória de Deus há de manifestar na sua vida agora, no nome de Jesus. Oremos, coloque a sua mão sobre a enfermidade e ora comigo. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar estas pessoas enfermas, doentes, acamadas. Algumas, Senhor, estão no hospital, outras em casa. Algumas estão se preparando para internar, outras já estão no hospital se preparando para uma cirurgia. O Senhor pode reverter este quadro agora. O Senhor pode curar agora, porque no nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade. No nome de Jesus eu repreendo toda a doença. No nome de Jesus eu repreendo todo o espírito do mal. E é no nome de Jesus que eu declaro a virtude da cura manifestando na vida de cada uma dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Eu oro sempre crendo no poder que há neste nome, porque este nome é sobre todo nome e é o nome poderoso de Jesus que cura, liberta e abençoa. Amém. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Ligou para ser um evangelista associado? Saiba que esses gestos agradam a Deus e faz com que você seja mais crente e a sua crença vai ser traduzida em bênçãos e milagres de Deus na sua vida. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Josué, capítulo 6, versículo 20. Josué 6, 20, assim está escrito. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. E tomaram a cidade. Esse relato que acabamos de ler,
ele está inserido na história bonita, quando o povo de Deus, por causa da incredulidade do povo de Jericó, foi obrigado a rodear os muros da cidade por 13 vezes. O próprio Deus orientou Josué a fazer isso. O rei de Jericó fechou os portões e disse: por aqui vocês não passam. E naquela viagem, indo à terra prometida, aquele era o caminho, não tinha outra alternativa. Era necessário passar por Jericó. E os portões foram fechados. E Josué ficou num dilema: o que fazer? Deus sempre está à frente de todas as coisas. Deus deu a orientação, Josué orientou o povo, conforme a orientação recebida de Deus, e eles aplicaram a fé naquela hora, nos gestos de rodearem a cidade. E a orientação é essa: quando derem a última volta, porque durante 6 dias, uma volta por dia. No último dia, 7 voltas. Quando dessem, naquele dia, a 7ª volta, que no todo seria a 13ª volta, 7 mais 6, 13. Então era necessário que os sacerdotes tocassem a buzina e o povo gritasse. E naquela hora, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou, o texto diz: os muros foram abaixo. E o povo que estava de frente para os muros viu a cidade, cada um de frente de onde estava. Está olhando agora para a cidade sem muros. Veja que coisa. As muralhas de Jericó eram muralhas espessas, grandes, protetoras. Era normal as cidades naquela época terem as suas grandes muralhas. E cada um se propagava como ter a muralha mais segura. E Jericó tinha uma muralha muito segura, muito grande, muito forte, a ponto de alguém fazer casa em cima do muro. Mas naquela hora os muros baixaram. Por quê? Primeiro, a ação dos líderes. Segundo, a participação do povo. A obra de Deus é feita assim. Não adianta eu, ou outro pastor, ou outro líder, dizer assim: eu vou fazer a obra. Não, sozinhos não podemos fazer nada. A obra de Deus é a junção do líder com os liderados. O líder toca a buzina, os liderados gritam. E assim o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é pregado, as bênçãos do Senhor são ministradas e a glória do Senhor manifesta. Veja que ali gritou o povo com grande grita, e os sacerdotes tocavam as buzinas, e os muros caíram. A vitória chegou. Todos participaram da vitória, da criança ao idoso. Todos estavam ali gritando naquela hora, porque a vitória era de todos. Às vezes alguém pensa: eu fui na igreja tal, e Deus operou aquilo e mais aquilo e tal, e conta aquilo como um cabedal de testemunhos. Olha, Deus opera assim. É a somatória da vida de quem está ministrando, daqueles que estão sendo ministrados, mas a participação de todos, o coração aberto é que faz com que o milagre aconteça. Então a somatória aí do trabalho da liderança com o trabalho do povo faz com que o nome do Senhor seja proclamado, a glória de Deus possa manifestar e o poder de Deus opera. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos. Eu tenho aqui nome de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Goianira, Goiás, Inhumas, Goiás, Manaus, Goiânia, Aparecida de Goiânia, muitos nomes que chegaram aqui para mim, e Rio Verde, Belém do Pará, olha só quantos nomes, listas e listas de nomes. Eu quero apresentar todos agora diante de Deus, inclusive Gravataí, Rio Grande do Sul, Imperatriz no Maranhão, Nova Veneza, Goiás e assim por diante. Quero ungir aqui a minha mão, vou estender a mão no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus sobre todos os nomes, sobre todos vocês. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todos estes nomes. São nomes de pessoas que estão espalhadas por este Brasil afora, por este mundo afora. O Senhor pode alcançar cada uma dessas pessoas, além de poder, eu quero que o Senhor faça isso. Eu te peço no nome de Jesus, ó Pai. Opera milagres, abençoando, salvando, libertando, manifestando a Tua graça, o Teu poder, a Tua virtude e operando, Senhor, na vida de todos os Teus filhos. Manifesta, Senhor, sobre todos a Tua graça e o Teu poder. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém.
Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e que Deus possa cada dia te abençoar. Terminando o programa de hoje, Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.